Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre como vencer a procrastinação. Enquanto vocês entram, eu vou colocar aqui nosso tema da nossa live e vou fixar o tema aqui para as pessoas que forem entrando já saber do que se trata a live, tá bom? Pronto, já fixei o nosso tema da live. E agora eu vou chamar a nossa convidada. Vou esperar ela entrar aqui para chamar ela para a gente dar início à nossa live. Hoje vamos falar sobre como vencer a procrastinação. E o que é a procrastinação? Procrastinação é você adiar uma tarefa importante que precisa fazer agora e você adiar para depois. A procrastinação é uma coisa que acontece com todo mundo. O problema é quando a gente deixa a procrastinação ser muito frequente na nossa vida, porque aí a gente não consegue realizar as nossas tarefas e nem alcançar os objetivos que a gente precisa. Você se considera um procrastinador frequente ou você procrastina, mas na maior parte do tempo você consegue fazer as suas tarefas? Deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber. E se você também estiver assistindo no replay, deixa aqui também nos comentários que eu quero muito saber. E me conta também quais são as tarefas que você tem procrastinado no seu dia a dia. Me manda aqui nos comentários para eu te ajudar a vencer essa procrastinação ou eliminá-la, porque vencer a procrastinação é algo muito difícil. O que a gente consegue é controlar para que a gente passe a maior parte do nosso tempo fazendo as nossas tarefas, principalmente aquelas que vai nos levar para alcançar os nossos objetivos. Deixa eu ver se a minha convidada já entrou aqui para eu chamar ela. Oi, amiga, seja bem-vinda à live. Então, a minha convidada ainda não entrou na live, então vamos dar continuidade e vamos aguardar ela entrar para eu chamar ela. Então, a primeira dica para você vencer a procrastinação é você criar uma lista de tarefas. Se você é um procrastinador muito frequente, eu te indico a você criar uma lista de tarefas, anotar qual é a tarefa mais importante que você precisa fazer no seu dia. E a partir disso, você deve ter poucas metas. Porque se você tem o hábito de procrastinar muito e você colocar muitas tarefas, você não vai acabar não fazendo todas essas tarefas e você vai se sentir frustrado por não ter conseguido. Então eu te indico a você colocar poucas tarefas inicialmente e ir tentando fazer. A segunda dica é você dividir as tarefas grandes em várias tarefas pequenas. Por exemplo, você quer ler um livro durante um mês. O que é que você faz? Você pega o livro, divide a quantidade de páginas pela quantidade de dias que tem no mês. Por exemplo, se o seu livro tem 200 páginas, você vai dividir essas 200 páginas por 30. E aí você vai ter aquela quantidade de páginas por dia para você ler. A minha convidada acabou de entrar. Eu vou chamar ela aqui pra gente dar continuidade. Só um momento. Vai entrar. E aí, me conta aqui nos comentários de qual cidade vocês são, o que vocês estão fazendo nesse domingo, se vocês é do tipo que procrastina e quais são as tarefas que vocês procrastinam. Oi, Jeane, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam Tá. bem-vindos todos que estão aí na live. A Jamile já deu a introdução, né? E eu vou falar também de alguns meios que eu uso para superar a procrastinação, né? Para poder ser mais Uhum. produtiva. Então, vou deixar ela continuar aí na linha de raciocínio dela, depois eu comento um pouco com vocês. Ô, Jeane, agora que a maior parte das pessoas entrou, vamos nos apresentar. Meu nome é Jamile, o meu perfil eu falo sobre
procrastinação no caso, produtividade, organização e planejamento, a fim de vocês usar esses recursos para vocês alcançar os seus objetivos. E, Jeane, fala um pouquinho do seu perfil e quais são os temas que você aborda lá para o pessoal conhecer. Meu nome é Jeane e no meu perfil, inclusive, ele se chama Maquiagem com Depressão, porque eu falo da maquiagem como uma forma, um meio de superar a depressão, para que você use a maquiagem como uma forma de superação, de repente até como uma forma de renda também. Lá no meu perfil eu também falo muito sobre desenvolvimento pessoal. Na verdade, tudo isso que eu falo lá gira em torno da depressão, da ansiedade, dessas doenças psicossomáticas, para que você use esses meios para superar esses processos. O desenvolvimento pessoal, a maquiagem, tudo isso pode te auxiliar. Os cuidados próprios. Então, é mais ou menos isso o meu nicho, que eu converso lá com vocês. Pronto, que bom. Muito interessante essa questão de abordar a depressão e usar a maquiagem para poder vencer, né, o medo da gente escapar disso. Então, vamos dar continuidade à questão sobre como vencer a procrastinação. Uma coisa que a gente deve fazer... Só um minuto, Jamil. Eu vou sair só um minutinho aqui para melhorar a luz e já volto, tá? Mas pode prosseguir aí. Tudo bem. Então, como eu estava falando, se você tem o hábito de procrastinar, eu te indico a você dividir as tarefas grandes em várias tarefas pequenas. Por exemplo, você quer arrumar o seu guarda-roupa, mas aí você pensa, meu Deus, eu tenho um guarda-roupa inteiro para arrumar. A depender do guarda-roupa, 5, 6 portas para arrumar. Aí a gente pensa no todo. Nossa, como vai ser difícil arrumar esse guarda-roupa. Mas se você dividir as tarefas, a tarefa grande, que é de arrumar o guarda-roupa inteiro, em várias tarefas pequenininhas, tudo se torna muito mais leve e mais fácil de você arrumar. Por quê? Porque se você ficou pensando que arrumar um guarda-roupa é muito trabalhoso, você pode começar por partes. Começa arrumando uma gaveta por dia. Começa arrumando a parte dos cabides. E você vai fazendo cada dia um pouquinho. E fica muito mais prazeroso e você não procrastina tanto quanto você querer fazer o todo. Às vezes você pensa assim, eu quero ler um livro. Mas eu não vou ler esse livro porque tem 300 páginas. 300 páginas é muito. Mas começa lendo uma página por dia. Quando você for trabalhar, leva o livro na bolsa. Coloca o livro, deixa o livro sempre com você. Eu sempre faço isso. Quando eu vou trabalhar, eu levo sempre um livro comigo. Enquanto eu tô no ônibus, eu tô lendo meu livro. Se eu vou, pagar uma conta numa lotérica, numa caixa, eu levo meu livro, porque eu sei que lá vai demorar bastante para poder ser atendida. E enquanto esse tempo que eu fico esperando, para não ficar ansiosa, ali sem fazer nada, eu uso esse tempo para poder ler, porque ali eu me distraio, já ganho conhecimento, já estou trabalhando no meu desenvolvimento pessoal, profissional, e não fico ansiosa ali esperando o passar do tempo, e consigo manter a minha leitura em dia. Além disso, eu também levo meu livro, ele é meu companheiro, ele está comigo o tempo todo. Para onde quer que eu vá, meu livro está ali. Eu fico nessa coisa. Tiro o livro quando eu chego em casa, ponho o livro quando eu vou dormir. Então, ele está ali o tempo todo para mim. Eu leio na hora do almoço, eu leio no ônibus, eu leio na fila de banco, eu leio quando eu vou no médico. Então, eu busco sempre fazer um pouquinho, sempre que eu posso, porque ali é uma forma de estar sempre em dia com a leitura. E me conta, Jeane, você é do tipo que procrastina nas suas tarefas? Como é que você lida no dia a dia? Sim, eu sou bastante procrastinadora. E, inclusive, é por isso que eu tenho alguns meios para poder, né, burlar isso. Porque se deixar, passa tempo e tempo e você acaba não produzindo nada, né? E quais são as tarefas que você procrastina? Assim, as tarefas do dia a dia, né? Na verdade, no momento, eu estou estudando pela manhã, à tarde e à noite. Estou fazendo um curso técnico pela manhã. À tarde eu faço um curso básico e à noite eu estou na faculdade. Além de estar fazendo mais 2 matérias fora da minha grade fechada durante o dia. Então, Meu assim, Deus. eu preciso de muita organização para conseguir fazer isso. E aí, às vezes, por exemplo, tá lá a tarefa
para amanhã, né? Vamos supor, ao invés de eu ir lá logo e adiantar, já ir fazendo hoje, não, deixa para aquele último instante lá para fazer, né? E uma das dicas que eu tenho, inclusive, é essa. Quando você. Eu vou tirar o óculos aqui, que está refletindo. Acho que eu consigo falar um Melhorou pouco mais agora. tranquilo. É, e uma das táticas que eu uso é justamente essa. Você tem que fazer o seguinte: quando vier na sua cabeça, por exemplo, veio na sua cabeça, ah, tenho que arrumar meu quarto. Vai naquele instante. Se você não for naquele instante, provavelmente você vai adiar aquilo por dias, talvez por semanas. Então, no momento em que vier, que você se lembrar de algo que tem que fazer, você tem que fazer exatamente naquele momento. Se force a fazer naquele momento. Porque se você não fizer, e tente sempre não pensar, ah, eu posso fazer amanhã, eu posso fazer depois. Não. Tudo que você puder adiantar, adiante. Porque assim você vai conseguir mais tempo livre. Isso é uma das Uhum. táticas que eu uso. E tem uma outra coisa que é bem interessante, que fala assim, quando você precisa fazer uma coisa, você não pode ficar pensando. Você conta 3, 2, 1, levanta e vai. E tem até a frase que o pessoal fala, não pensa, só vai. Porque se você ficar Sim. pensando, aí você fala, ah, eu vou ficar aqui só 5 minutos no celular, vou ficar só mais 10. Aí ou então você bota o despertador. Aí o despertador toca soneca, você toca de novo soneca, e você fica ali. Isso a gente já faz, principalmente de manhã, na hora de acordar para ir trabalhar. O celular desperta e a gente aperta a soneca ali, aí vira um vício, um soneca atrás do outro. Quando a gente pensa que passou 5 minutos, já passou meia hora. Aí, se você tivesse acordado no tempo que o despertador tocou, você teria tempo de tomar seu café com calma, fazer tudo com calma. Mas aí você ficou botando um soneca atrás do outro. E isso é uma lei do engano, sabe por quê? Porque a gente fica colocando a soneca achando que vai dormir mais. Só que não tem como você dormir 5 minutos, aí o celular despertou. Ou seja, você acaba se cansando mais, porque você fica, pega no sono, o celular desperta, pega no sono, o celular desperta. Aí você fica mais cansada e se enganando, porque você não tá dormindo e tá se atrasando. Aí depois acorda atrasada, sai correndo, não consegue fazer nada e o seu dia já vira uma baderna. Aí você chega atrasada, aí você já se cobra porque você chegou atrasado, você não queria chegar. Enfim, vira uma loucura. Inclusive, eu tenho um livro para indicar, eu tô com ele aqui. É esse aqui. Vocês estão O conseguindo ver Milagre bem? da Manhã. O Milagre da Manhã. Esse livro foi um ajudador, assim, para mim, assim, muito, muito importante, sabe? O Milagre da Manhã me Uhum. despertou para muitas coisas. E, inclusive, eu era essa pessoa que botava soneca mais não sei quantas vezes, e aí só ia acordar mais tarde, e aí levantava cheia de coisa para fazer, e aí já levantava estressada porque levantei tarde. Então, assim, esse foi um livro que me ensinou bastante sobre disciplina, né? Primeiro, na verdade, eu li esse outro aqui. Eu acho eles muito complementares. Ah, eu li esse também, muito bom. Ele Esse é o fala Poder do sobre. Hábito. Sim, então o Poder do Hábito ele vai falar para você sobre, né, você mudar seus hábitos, sobre como funcionam os hábitos, coisas que a Uhum. gente faz de forma automática e ele te mostra como realmente funciona ali, que às vezes a gente, às vezes não, na maioria das vezes a gente faz inconscientemente e ele mostra como costuma acontecer na nossa mente, etc. E aí com Uhum. isso já me despertou para algo, depois eu li o Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã foi onde eu aprendi certas coisas que, inclusive, tem muito a ver com o que a Jamile falou, essa questão do celular colocar no modo soneca. Uma das coisas que ele fala, ele se resume em uma estratégia que ele te dá para você melhorar vários aspectos da sua vida, inclusive tem vários depoimentos de pessoas que conseguiram emagrecer só com essa rotina, porque o que fala sobre hábito, inclusive, fala isso. Só de você começar um hábito bom, ele vai de forma automática te trazendo outros hábitos bons. Então, Verdade. assim, tem pessoas que conseguiram emagrecer, tem pessoas que conseguiram produzir mais no trabalho. Cada um ali no que, né, buscava conseguiu melhorar muito através desses salvadores de vida. É assim que ele chama no livro, né?
E eu quero falar um pouco para vocês sobre ele, inclusive. Vou deixar a Jamile falar aí mais um pouco, mas eu quero falar mais específico sobre cada um deles. Eu já falei aqui um pouco para vocês em outra live, né? Mas para alcançar também algumas pessoas aí que a Jamile trouxe, através do perfil dela, eu vou falar um pouquinho para vocês. E assim, é muito importante, muito interessante. E desde que eu faço isso, eu tenho notado uma melhora assim significativa que eu não tenho visto em mim vários anos atrás, sabe? Anos passando, passando e eu não tenho percebido. E depois dessas táticas eu já tenho notado uma diferença enorme. Uhum. Assim, eu também quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu era uma pessoa também bastante procrastinadora. E, assim, eu me sentia estagnada na minha vida. Inclusive, eu procrastinei bastante para fazer essa live, que já era para ter feito uma live sozinha, porque eu não sei vocês, mas eu tenho muita vergonha de falar em público. Inclusive, já perdi várias oportunidades de emprego, já tive várias oportunidades de subir de cargo dentro de uma empresa e eu tive medo e vergonha porque eu teria que me relacionar com outras pessoas de cargo ainda maiores e como eu sou tímida, eu acabei dispensando essas oportunidades por causa disso. Então, já era para ter feito uma live aqui no meu perfil, mas eu tenho procrastinado com relação a isso. Mas voltando na minha história sobre procrastinação. Eu procrastinava muito na vida. Eu queria ler um livro, eu passava um ano com o livro e eu não lia livro nenhum. Começava a ler o livro, largava o livro, eu nem sabia onde o livro estava. Eu não tinha disciplina com nada. Eu recebia meu salário, eu gastava o dinheiro inteiro. Eu não sabia como é que o dinheiro sumia. Sabe quando você recebe o salário e você fala assim, eu recebi o salário ontem, já não tenho mais um centavo. Era o meu caso. E aí você começa a refletir, meu Deus, eu nessa idade, e eu vejo tanta gente com a sua vida avançando e eu ficando aqui. Aí você se sente estagnada, você começa a se cobrar. Você fala, realmente eu não tenho jeito. Como é que pode? Eu nessa idade, tipo, hoje eu tenho 29, vou fazer 30 amanhã. E eu falava assim, como é que eu tenho 20 e poucos anos, eu não tenho nada. Na época dessas, era para ter minha casa, era para estar num trabalho bem estruturado, e eu não tenho disciplina para estudar, para poder me desenvolver. E você começa aquela cobrança. Quanto mais você se cobra, mais você não sai do lugar. Porque a cobrança e a comparação... Tem até uma frase que o pessoal fala, que comparar é sempre perder. E eu ficava me cobrando o tempo todo e não conseguia sair do lugar. Foi aí que eu comecei a fazer atividade física com um programa chamado Hemp. E lá dentro, a atividade física é uma junção de treinamento, de exercícios físicos alinhado com música. E lá a gente se lida com várias mulheres. E aí começou a despertar em mim como é que diz? A me exercitar melhor. E quanto mais você se exercita, mais você tem disposição. E aí eu comecei aos poucos, lendo poucas páginas por dia e sempre levando o livro comigo para onde eu ia. E a partir disso, eu fui tomando gosto pela leitura. E uma coisa que eu sempre indico para as pessoas que querem ter o hábito de ler é você sempre escolher livros que você tem interesse, sobre assuntos que você tem interesse. Por exemplo, se você gosta muito de finanças, começa a estudar pelos assuntos de finanças. Porque quanto mais você lê sobre assuntos que você gosta, mais você vai ter vontade de aprender sobre aquilo. E a partir daí, eu nunca me esqueço, eu li um livro chamado Bolsa Blindada. E aquele livro mudou a minha vida. Eu comecei ele fala sobre finanças. Eu comecei a juntar dinheiro, porque na minha cabeça era assim, você só consegue juntar dinheiro quando você ganha muito dinheiro. E é mentira, você consegue guardar com R$1, R$2, R$3, quanto você quiser. E a partir dali, eu comecei a guardar dinheiro, comecei a ter frequência em atividade física, comecei a ganhar peso, que era uma coisa que eu queria muito, porque eu sempre fui magrinha, as pessoas sempre você sofre, tipo, meio que um bullying, que as pessoas chamam de seca, magrela. E vocês, por mais que a pessoa que chame não entenda que aquilo é um bullying, mas para a pessoa que ouve, você nunca fica bem. É como se sua autoestima ficasse cada vez mais baixa. E aí, quando eu comecei a ler, comecei a ver os resultados,
eu fui tendo cada vez mais motivação para poder continuar a ler e a ter mais disciplina. Foi aí que eu tive a ideia de abrir meu perfil, porque assim, muitas pessoas que vêm de uma família humilde, assim como eu, acham que, porque eu nasci numa família pobre, eu vou morrer pobre, eu não vou poder ter uma vida confortável. E não. Se uma pessoa que nasceu no meio de família humilde, que pobre, consegue ser milionário, enfim, ter uma vida confortável, eu, você, qualquer uma de nós também conseguimos. E foi por isso que eu abri meu perfil, para mostrar para essas pessoas, principalmente para as pessoas que veio de família humilde, assim como eu, que todos nós conseguimos qualquer coisa, desde que a gente tenha disciplina e faça um pouquinho todos os dias. E foi a partir daí que minha vida virou. É, é como se virasse uma chave e eu tive vários resultados. Tipo, guardei valores que eu achava que não seria, que não era possível. Consegui fazer minha faculdade. Hoje eu sou formada em administração. Consegui fazer viagens, porque eu vi na televisão aquele pessoal tirando férias. Eu dizia, nossa, aquele ali não é pra mim, não. Quando é que eu vou viajar? E não, a gente pode viajar sim. A gente pode viajar mesmo ganhando pouco, desde que você faça um planejamento todo mês certinho, quanto você precisa guardar. E você consegue sim. Inclusive, eu fiz minha primeira. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Eu fiz minha primeira viagem de avião para São Paulo. Foi antes da pandemia. É uma sensação muito boa. Até queria viajar mais. Só que aí veio a pandemia e a gente nem conseguiu mais por conta disso. E assim, a minha mensagem que eu quero levar com o meu perfil é: qualquer pessoa pode conseguir o que quiser, independente da sua situação atual. Desde que você corra atrás, comece a focar nas coisas que são importantes para você. Eu sempre falo que a gente procrastina muito, a gente fica muito nas redes sociais, a gente fica muito em grupo, tudo falando conversa paralela que não está acrescentando nada na nossa vida. A gente tá sempre também com pessoas que, tipo, botam a gente pra baixo. A gente fica muito pensando na questão, não vou fazer isso porque fulano vai falar de mim, não vou fazer aquilo porque fulano vai falar de mim. E não, você tem que fazer o que é melhor pra você, independente de qualquer coisa. Desde que você não fira, não prejudique ninguém, você tem que sempre fazer o que é melhor pra você. E buscar se melhorar um pouquinho todos os dias. Verdade. Então, eu vinha já, né, de muitos anos passando por uma depressão muito profunda, ansiedade também, estava passando Uhum, por isso até a minha vontade de falar disso, porque eu acho que é muito fácil você falar para outra pessoa, eu sei o que você está passando, você sabe, você já passou? Não passou. Se você não passou, você não sabe, não tem como você saber. Inclusive, eu falo muito que verdade. depressão e ansiedade só entende quem realmente já passou. Porque não tem como você entender uma pessoa que passa por isso, sabe? E assim, eu já vinha de muitos anos, já tem 4 anos, inclusive, que eu estou em tratamento. Graças a Deus, agora, nas próximas consultas, já vai começar a desmamar a medicação pela minha melhora. Então, assim, em dezembro do ano passado, estava terminando mais um ano ali da mesma forma, sem produzir, sem fazer nada. E aí foi quando eu comecei, né, a leitura desses livros. E, assim como a Jamile falou, né, virou uma chave. Jamile, inclusive, se você quiser ir digitando aí o nome dos livros para deixar para o pessoal, o que você leu, esses que eu já mostrei, pode ir adiantando aí para facilitar. Enfim, Uhum. e aí comecei a leitura desses livros e aí foi onde virou uma chave, né? Eu pensei, para quem, infelizmente, quando a gente está assim meio perdido, qualquer coisa serve, né? Então eu falei, por que não fazer Verdade. algo que eu acredito que, né, que possa me ajudar? E aí comecei e não tinha noção do quanto isso ia, assim, mudar a minha vida, sabe? De verdade. E eu tenho conseguido. Gente, não se cobre tanto. Não pense que, assim, você vai conseguir fazer todos os dias ali a É receita de verdade. bolo, sabe? A coisa certinha ali, exatamente como você planejou. Não são todos os dias. Hoje, por exemplo, eu levantei mais tarde, aí
fui arrumar meu cabelo, e aí meu irmão pediu para arrumar o cabelo dele, e aí eu arrumei o cabelo do meu irmão, e aí atrasei para chegar aqui. Então, tipo assim, tem dias que são assim, infelizmente, a gente acaba, né, se perdendo ali. O que não pode ser, o que isso não pode ser, é uma constante na sua vida. Porque, para quem não Verdade. sabe onde quer chegar, qualquer coisa serve. Você não pode sair, sabe, vivendo a vida aí como se não houvesse amanhã, num sentido ruim, de uma forma que pode vir aí o que for que tá valendo. Não pode fazer isso, sabe? A Carla até comentou aqui, né? Acho que o celular, as redes sociais, hoje em dia, nos faz procrastinar demais. Tem toda Verdade. a razão. Muitas vezes a gente fica, né, horas, assim, o que a gente não fica mais em televisão, a gente hoje em dia fica horas No celular. em rede social, fica horas ali no WhatsApp conversando, às vezes falando da vida alheia, que já tá errado daí, entendeu? Que você tem que viver a sua vida, enquanto você tá falando da vida alheia, a pessoa tá lá vivendo e você tá perdendo seu tempo que você tem para cuidar de você, enfim. E aí você fica ali, é em WhatsApp, às vezes é Instagram, que você fica naquele movimento ali, ó, só rolando feed, Uhum. naquele movimento ali E, automático. Pode falar. e o engraçado, sabe o que é? É que assim, você entra na rede social, parece uma coisa, uma coisa viciada, vicioso mesmo. Ó, você entra na rede social, aí você entra no Instagram, de repente aparece uma publicação que te faz, que te chama atenção, aí você clica ali. De repente já aparece um anúncio de uma loja. Menina, tem uma loja de roupa, que chama Shine, alguma coisa assim. Sim, aham. Shein, Eu minha não sei filha, direito a pronúncia, mas já comprei o lá. que é aquilo? Você entra na loja de roupa, você passa um dia inteiro, Sim. cada uma roupa mais linda do que a outra. Você fala, deixa eu ver essa daqui, deixa eu só ver como ficou no corpo. O que era para você ficar 30 minutos, você já ficou uma hora. E para as pessoas que têm muito problema na questão de procrastinar nas redes sociais, eu indico vocês colocar lá no Instagram tem uma configuração que você olha a quantidade de tempo que você fica. Você pode determinar a quantidade de minutos que você quer ficar. Por exemplo, você vai configurar lá, ficar no Instagram durante uma hora. Aí, quando atingir uma hora, vem um lembrete para você. Você já passou uma hora. Para você ter noção, às vezes eu fico no Instagram, porque assim, eu uso o Instagram para postar várias coisas, então eu uso muito. Às vezes tem dia que eu fico 3, 4 horas. Eu falo, meu Deus, eu passei 4 horas nisso. Então, assim, imagine 4 horas por dia, você gastando ali. Deixa eu só ver o comentário que ela falou. Verdade, meninas. E depois a gente reclama que não temos tempo. Só que ficamos horas no celular. É verdade. E a gente é assim. A gente já acorda com o celular. Você já abre o olho, já pega o celular ali. Aí você já abre ali. Deixa eu ver o que tem no WhatsApp. Deixa eu ver o que tem no Instagram. E ali você já perde uns 10 a 30 minutos. Sim. Inclusive, né, que a Carla fez esse comentário aí, e a gente reclama que não tem tempo, né? A gente tem que pensar no quê? Que as pessoas que estão aí ganhando muito dinheiro, as pessoas que são milionárias, e não só em relação a isso, eu não acho que prosperidade é só isso. Você não precisa você não precisa almejar só isso, não. Você pode querer usar o seu tempo Uhum. para ficar mais com a sua família, para fazer outras coisas, para investir em si mesmo. Enfim. Mas Para aí descansar. você tem que, sim, para descansar, você tem que imaginar o seguinte, que as outras pessoas que estão fazendo coisas muito produtivas, elas têm o mesmo tempo que você, elas têm as mesmas Uhum. 4 horas por dia. Ah, mas eu tenho filho, essa pessoa não tem filho. Mas essa pessoa vai ter outra dificuldade. Por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Eu não tenho filho, mas no momento eu estou estudando os 3 horários do dia, manhã, tarde e noite. Então, todo mundo vai ter alguma dificuldade. Então, por que que as pessoas estão fazendo algo pela vida delas, estão produzindo e você não? Isso é algo que você tem que pensar nisso, sabe? E aí eu já entro também na questão, né, dos salvadores de vida. Antes deles, eu quero, inclusive, indicar um aplicativo para vocês. A Jamile vai anotar aí. O nome é Forest.
Esse aplicativo, Forest. gente, Forest, Assim que Forest. acho que eu escrevi certo. Isso, isso mesmo. E aí ele tem uma arvorezinha. Como que funciona o Forest? Você baixa ele, e aí se você for usar a versão gratuita, não tem como você ter muito controle assim, né, no sentido de ele bloquear seus aplicativos e tal. Não. Mas você coloca lá, por exemplo, no Forest 1 hora. E aí você coloca que vai ficar 1 hora focado em algo. Lá você não precisa especificar o que que é. Você só coloca lá 1 hora para o cronômetro ficar rodando. E aí você vai usar essa 1 hora. De certa forma, a gente também precisa muito se desafiar. Eu vejo que dessa forma, quando eu faço essa questão de desafio, eu não consigo sair, por exemplo, do meu estudo. Se eu tirei essa 1 hora para estudar, eu não consigo sair do meu estudo e ver uma rede social, porque eu penso, não, mas o Forest está contando o tempo do meu estudo, então esse momento é para estudar, sabe? Então você Uhum, pensar coisas de forma consciente, que é o que eu já falei um pouco antes, de coisas que a gente faz de forma inconsciente, você pensar isso de forma consciente te ajuda. Mas também tem a versão paga. Aí é para para a decisão de cada um, né? Mas só a versão gratuita já ajuda muito, eu acredito que pensando dessa uhum. forma. Você coloca lá e quando passa essa 1 hora, você pode plantar uma árvorezinha. Cada 1 hora que você, 1 hora, 30 minutos, o tempo que você colocou, você tem como estar plantando lá uma árvore. Então, só o fato de você estar se desafiando, de aquilo ali estar te desafiando, aquilo ali já mexe com você, sabe? Já te ajuda nessa questão. Então, eu acho muito legal esse aplicativo, mas também, Uhum. se você quiser usar a versão paga, funciona da seguinte forma. O Forest vai colocar lá a cronometragem do tempo e se você sair do aplicativo, ele para de contar o tempo. Então, assim, você já vai ficar, isso nem posso sair do aplicativo. Mas pro caso das pessoas que nem eu, que estuda no celular, que precisa sair do aplicativo para estudar em outros sites, aí você vai lá no Forest e tem a opção, isso na versão paga, tem a opção de você escolher. Por exemplo, eu quero liberar aqui o YouTube e eu quero liberar tal coisa. Então, só vai valer continuar contando o tempo se você for nesses aplicativos que você especificou. Se você entrar em algum outro, por exemplo, o WhatsApp, no Instagram, o tempo vai parar de contar. E o que é muito interessante, eu achei muito legal nessa versão paga. Na medida que você vai plantando árvores no aplicativo, são plantadas árvores. Eu não sei, assim, como é medido isso, a quantidade, etc. Eu não sei como é especificamente isso aí, como funciona especificamente. Mas na medida que você vai plantando, são plantadas árvores de verdade no mundo. Você está investindo nisso, nessa Que versão paga. massa. Então, é assim um aplicativo excelente que eu super indico. Agora vamos para os salvadores de vida, né? Ô, Primeiramente, Jeane, eu sim, queria só rapidinho, desculpa te não cortar, fica à só queria vontade. só acrescentar uma coisa. Assim, para as pessoas que têm muito problema com o celular, tem uma outra técnica também, de você colocar blocos de tempo. Por exemplo, você coloca focar por 25 minutos e quando você, por exemplo, você vai começar agora, 10 horas, vamos dizer. Aí você vai colocar, vou estudar de 10 horas até 10h25. Quando o celular, bota o despertador. Quando o celular despertar, você tira 5 minutos, que é como se fosse a sua recompensa. E nesses 5 minutos, você pode entrar no WhatsApp, no Instagram, onde você quiser. E aí você pode colocar vários blocos desses por dia. E assim, seu cérebro, ele vai... O nosso cérebro, ele gosta de coisas imediatas. Então, prazeres imediatos. Tudo que é para o futuro, a gente tende a procrastinar, porque a gente gosta de coisa agora. Não é à toa que a gente está nas redes sociais e cada vez as coisas estão cada vez mais frenéticas, mais rápido, e a gente quer tudo agora, tudo para ontem. Então, você pode fazer esses blocos. Se concentra por 25 minutos, fica 5 minutos nas redes sociais onde você quiser, e depois você volta de novo, se concentra mais 25, e assim sucessivamente, porque assim você consegue focar por um tempo e também consegue ter o seu prazer de ficar nas redes sociais. E quando você estiver fazendo a sua tarefa, estudando, ou fazendo o que quer que seja que você precisa fazer naquele momento, coloca o celular longe de você, porque se você não vê o celular, você vai conseguir focar na sua tarefa. Agora, se você coloca o celular do seu lado, fazendo a sua tarefa, volta e meia você vai se sabotar e vai começar a mexer no celular
e vai procrastinar e não vai fazer a tarefa que você precisa fazer. Sim, enfim, né? Então, vamos lá. Sobre os salvadores de vida, né? São 6, mas antes de tudo, não tem como você. Aliás, até tem como, mas para ser de fato mais produtivo, para funcionar melhor, você tem que começar com uma rotina de acordar cedo. E aí eu imagino já a tua cara aí, né? Acordar cedo, pelo amor de Deus. Mas assim, tem pesquisas, gente, comprovadas que você acordar cedo te ajuda a ficar mais desperto, te ajuda a desenvolver certas coisas ali no teu cérebro. Enfim, tem várias vantagens de você acordar cedo, então é uma proposta. O livro te propõe que você acorde às 5 horas da manhã e pode parecer um absurdo aí para muitas pessoas, mas se você de fato se desafiar, você vai ver que é assim uma experiência única. Eu tenho feito já, né, desde dezembro, de quando eu li, e é, assim, muito bom mesmo. A gente se sente à frente do mundo, né? Você acorda, e normalmente eu acordo, e vou lá fora para dar uma olhada, né, no tempo, etc. E aí você vê que 5 horas da manhã a gente não tem aquele barulho de vizinho gritando, de não sei quem, filho, tá atrasado, e aquela bagunça, um monte de carro passando. Então, assim, você se sente à frente do mundo, sabe? É muito, muito legal essa sensação. Mas Verdade. você não precisa. Sim, pode falar. E isso é um diferencial das pessoas bem-sucedidas. A maioria dos milionários, das pessoas bem-sucedidas, ela acorda às 5 horas da manhã e usa esse tempo de entre 5 horas e 8 horas da manhã para trabalhar nos projetos dela, nos projetos pessoais. E isso faz toda a diferença, porque de manhã, como você falou, não tem distração, as pessoas estão todas dormindo, você consegue se concentrar nas suas tarefas. Como a maioria das pessoas está dormindo, não tem muita gente nas redes sociais. Logo, se você quiser conversar com alguém, a maioria vai estar dormindo. Aí você não vai. Já é uma coisa boa para você, porque não vai ter aquelas distrações, não vai ter aqueles grupos, porque uma outra coisa que acaba com a gente também é grupo. Grupo no WhatsApp. Então, essas pessoas bem-sucedidas, a maioria delas fazem isso, acordam cedo e trabalham nos seus projetos antes de ir trabalhar. Por isso que eles conseguem aproveitar bastante as 24 horas dele. Sim, justamente. E aí, tudo bem, você acordou cedo, foi lá dar uma olhada no tempo, né? E aí, mas não necessariamente você precisa acordar às 5. Se você não consegue, vamos supor que você vem de uma rotina aí de vários meses. Eu tinha essa rotina, inclusive, porque eu também tinha insônia, né? Que eu acredito que já não tenho mais. Quando a gente declara a palavra, é que algo acontece, né? E eu tinha insônia, Uhum. então normalmente eu não dormia a noite toda e iria dormir de dia. Então eu acordava meio-dia, 1 hora, mais ou menos nesse horário. Então, para do nada você mudar a sua rotina de meio-dia para 5 horas da manhã, talvez não seja o ideal para você. Para mim funcionou, mas talvez não seja o ideal para você. Mas acorde pelo menos, comece com o desafio de acordar pelo menos 1 hora mais cedo do que você acorda. Por que 1 hora mais cedo? Porque é nesse tempo que você vai fazer as coisas que eu estou para te falar. Qual é a primeira coisa? A primeira coisa que você vai fazer é ter um momento de silêncio. Um momento de silêncio intencional. Você pode usar esse momento para fazer uma oração, você pode usar esse momento para fazer uma meditação. Você tem que estar naquele momento em silêncio, você tem que se concentrar, deixar os seus pensamentos passar, não se concentrar naquela, sabe? Aquela coisa que quando a gente acorda atrasado e já vem aquele monte de coisa na mente, já é aquela bagunça e já, né, o dia já vira daquele. A segunda coisa que você vai fazer é fazer afirmações. Eu tenho esse caderninho aqui, ó, e eu uso ele para escrever os meus motivos de gratidão e as minhas afirmações. Gente, quando eu comecei a escrever esse negócio dos meus motivos de gratidão, né? Que inclusive eu não uso essa palavra gratidão, porque gratidão, gratidão, quanto mais está se popularizando aí, menos se faz de verdade, enfim. Então, você tem que ser genuíno no que você faz, né? E aí eu escrevo aqui da minha forma, agradeço, ou obrigado, ou o que seja, e escrevo os meus motivos. Depois do momento de silêncio, na verdade, antes das afirmações, é o que eu faço. Eu escrevo. Você pode começar escrevendo 2 motivos pelo que você está grato nesse dia.
Provavelmente, como é muito cedo, você vai estar grato por algo que aconteceu no dia anterior, mas aí você anota lá, estou grata. Mas coisas que você realmente é grata, entendeu? Né? Ah, estou grata pela vida. Claro, a gente, né? Isso aí é muito superficial, seja específico. Enfim, Uhum. quando eu comecei isso, eu escrevi e ficava meio assim, ai, gente, que besteira, não sei para que que eu estou escrevendo isso. Mas hoje em dia, eu tenho visto o quanto diminuiu, assim, o quanto eu diminuí com questão de reclamação. Hoje em dia, eu reclamo muito pouco, reclamo muito menos. Eu me vejo hoje muito mais grata, sabe? A gente, inclusive, na minha casa, na família, né, essa situação de pandemia também a gente tem passado por várias dificuldades e eu tenho conseguido ser grata nesse tempo. Você acha que não tem relação nenhuma com isso? Com certeza tem. Porque a gente treina o nosso cérebro, a nossa mente, para aquilo que a gente quer alcançar, para aquilo que a gente quer fazer, sabe? E aí depois vem as afirmações. O que são as afirmações? É você, por exemplo, gente, isso tem a ver com a lei da atração, mas lei da atração não é aquela coisa de você ficar assim. Eu vou ficar magra, eu vou ficar magra, eu vou ficar magra, e você vai lá e fica magra, para quem quer perder peso, né? Não é assim. É você escrever lá, eu acredito que posso me alimentar melhor, eu acredito que posso fazer exercício físico. É você colocar coisas que são práticas, entendeu? E Coisas que você vai fazer para alcançar aquilo e você tem que agir. As afirmações verdade. vão te ajudar nessa questão da sua mudança de mente, na questão de você de fato realizar aquilo que você quer realizar para alcançar o que você quer. Não é o fato de você ficar repetindo, repetindo as coisas sem agir, sem colocar uma emoção naquilo, sem ter uma intenção que vai fazer a sua vida virar de cabeça para baixo e melhorar, entendeu? Quer falar alguma coisa, Jamile? Era justamente isso que eu ia falar, que não é só você pensar positivo e ficar pronunciando as afirmações, que você tem que agir, porque não existe milagre, né? Se você não agir, não vai funcionar. É como eu sempre digo, sonho sem ação é ilusão. Você tem que anotar o que você quer, pronunciar aquilo e dar o primeiro passo. Porque se você não agir, você não vai conseguir. Exatamente, justamente isso. E aí, outro livro também que me ajudou bastante com essa questão foi esse aqui, gente. Não se assustem aí com o título. O Jamília título é anotou pra gente. Desfoda-se, é isso? Isso. Eu nunca vi E esse, não. esse livro também foi excelente. Para mim, em processo de desenvolvimento pessoal, esses três livros assim casaram muito bem. Esse O Poder do Hábito, O Milagre da Manhã e esse outro. É um livro que fala muito, que, tipo assim, dá muito tapa na sua cara, entendeu? É aquele livro que vai pegar e te acordar para o real. É aquele livro que vai pegar e falar bem assim, meu filho, relaxa, para de ser louco aí da vida e vamos aqui para a realidade, entendeu? As coisas não são do jeito que você pensa, o mundo não gira ao seu redor e você tem que fazer algo para as coisas acontecerem, enfim. E esse livro, o que eu tirei muito dele é que uma das afirmações, ele inclusive, durante o livro, durante os capítulos, ele traz várias afirmações, sabe? E eu peguei as que mais tinham significado para mim e trouxe para minhas afirmações pessoais. E ele fala uma que é assim: não sou meus pensamentos, sou o que faço. E isso entrou muito assim em mim. Gente, é o que eu falei. Você não vai acordar todo dia, nossa, tô super afim de fazer aqui a minha rotina, tô super afim de produzir, hoje eu quero muito trabalhar. Não vai, não vai, isso não vai acontecer. Vão ter dias que você vai ter pensamentos, vão ter dias que você vai querer procrastinar, vão ter dias até que você vai procrastinar, mas você tem que estar sempre trabalhando para que isso não seja uma constante. Então, o que que essa afirmação quer dizer? Não sou meus pensamentos, eu sou o que eu faço. Então, você vai levantar, tem dia que, por exemplo, quem tem depressão e ansiedade, são doenças que não têm cura, que se dizem, né, que não tem cura. Então, de certa forma, você sempre vai ter aquilo ali. A questão é mais como você lidar com aquilo ali, né? Hoje em dia eu falo até que eu aprendi a abraçar a depressão e a ansiedade, sabe? Porque eu aprendi a crescer com elas, eu aprendi que apesar do lado ruim, e tem um lado aí muito ruim, elas também trazem ensinamentos que, sem eu ter passado por isso, eu acredito que eu não teria crescido tanto quanto eu cresci através disso, sabe? E assim, então é aquele momento que você vai acordar e você vai estar lá nos seus pensamentos. Nossa, hoje eu não quero fazer nada,
hoje eu não tô me sentindo bem, hoje eu não tô me sentindo bonita, hoje eu tô horrível, essa vida é uma merda, sabe? Aquele dia que você vai estar assim, terrível. Você pode pensar tudo isso, talvez você não vai conseguir controlar esses pensamentos. Ah, eu não vou conseguir, eu não sei para que que eu tô fazendo as coisas. Você pode estar pensando tudo isso, mas você não é os seus pensamentos, você é o que você faz. Então, o que que você vai fazer? Mesmo pensando tudo isso, você vai levantar e você vai lá fazer a sua rotinazinha. Tá lá, uma merda na sua cabeça, você pensando um monte de porcaria, mas você vai levantar, vai agir e vai fazer o que tem que ser feito. Você vai ver que à medida que passa o dia, aquilo ali vai mudando, aquilo ali vai ficando diferente. E eu tenho notado muito isso. Gente, uma questão que, né, como eu disse, 4 anos que eu estou em tratamento, que fez em fevereiro que eu estou em tratamento de depressão e ansiedade, eu ainda não tinha conseguido nenhuma, assim, melhora no sentido de poder já diminuir a minha medicação, de nada disso. E agora, só em pouco tempo do que eu consegui começar a aplicar de dezembro para cá, na próxima consulta eu já vou ter uma redução para começar o desmame do remédio. Então, daqui até concluir esse ano, eu já vou estar sem tomar medicação nenhuma. Então, tipo assim, olha que evolução de uma pessoa que passou 4 anos sem evoluir, vamos dizer, nada, sabe? Eu não digo que é nada, porque nesse processo de 4 anos, ainda que eu não estivesse fazendo nada, eu estava aprendendo, entendeu? Então, enfim, já falamos aí do silêncio, das afirmações, de você anotar seus motivos de gratidão. E o próximo são as visualizações. Visualiza... Ou eu queria Visualização. só, Pode falar. desculpa te cortar, eu só queria só acrescentar uma coisa na questão da ansiedade que você falou. Tem uma coisa muito boa para a gente fazer quando a gente está ansioso, que é a meditação. Ela é boa tanto para a ansiedade, quanto também para manter a gente focado. Porque quando a gente faz a meditação, a gente silencia os nossos pensamentos. No início que você começa a fazer a meditação, você fala, meu Deus, isso aqui não é para mim não, porque quando você está ali focada, vem um monte de pensamento. E as pessoas, eu, por exemplo, já tive essa lei do engano, achando que assim, quando eu sentasse ali para meditar, não ia vir pensamento nenhum, impossível, porque a mente da gente não para hora nenhuma, ela está sempre em movimento. E durante o dia, a gente tem acho que 7 milhões, enfim, uma infinidade de pensamentos. Então, quando a gente faz a meditação pela primeira vez, que vem um pensamento, a gente fala, eu tô fazendo errado, deve ter alguma coisa errada aqui, porque eu não consigo me concentrar. E é normal, porque é algo novo pra gente, é uma coisa que você nunca fez. É normal você vir um monte de pensamento. E conforme você for fazendo todos os dias, você consegue, por exemplo, hoje você vai vir 10 pensamentos, amanhã vai vir 9, no terceiro dia vai vir 8. E quanto mais você faz, mais a sua mente silencia. E chega uma hora que você relaxa, parece que você sai do seu corpo e você se torna mais leve. Enfim, só a pessoa que faz que vai entender a sensação que é. E ele é bom tanto para você se acalmar, não se sentir ansioso, e o fato de você se acalmar faz com que você se torne mais focado, porque tem muita gente que procrastina, que tem essa questão, não consegue focar em nada. Começa a ler um livro aqui, já vai pro celular, já vai arrumar a gaveta, já vai varrer a casa, já vai lavar roupa, ou seja, fica pulando de uma coisa para outra e acaba não fazendo nada. Então, a meditação te ajuda você a manter o foco. É muito bom. Se você nunca fez, experimenta fazer. Principalmente aquelas, coloca lá no YouTube, meditações guiadas, que é muito bom. Sim. Inclusive, eu até falei, né, que no seu momento de silêncio, uma das coisas que você pode estar fazendo é Uhum. justamente a meditação. Ontem, gente, se por algum acaso cair a live por causa do tempo, a gente vai reiniciar e vocês voltam, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Enfim, ontem um colega deu um exemplo assim excelente para mim sobre meditação, né? A gente conversando sobre meditação e ele falou assim: a meditação acontece da seguinte forma: você não vai parar de pensar. Se imagina agora olhando para uma BR, né? Os carros vão passando e você vai acompanhando até que o carro foi, né? Você não vai junto com aquele carro, entendeu? E vai embora com ele, com o carro que você acompanhou. Não, você vai olhar e passou, olhar e passar. Então, na meditação você aprende basicamente isso. Vai vir os pensamentos, você vai olhar e passar, entendeu? Isso. Os pensamentos Não vão pode vir. focar do pensamento. Exatamente. Os pensamentos vão vir,
mas você vai aprender a não focar nele. Ele vai vir e vai passar. Ele vai embora. E vão vir outros e vão passar. É assim, você não vai estar focado naquilo. Entendeu? Então a meditação realmente é muito importante. Também tem vários benefícios comprovados. Enfim, né? E aí você já consegue ver o poder que tem só esses três primeiros aí que nós falamos, né? Que é o silêncio, utilizado junto com a meditação, ou se pode usar a oração, enfim. É, as afirmações e essa questão de você escrever motivos de gratidão. Só isso aí já te traz muita coisa produtiva. E aí a visualização. Visualização, talvez você já pode ter ouvido falar do quadro, quadro de visualizações, ou você pode também ter ouvido falar com o nome Mural dos Sonhos. Ou talvez você não conheça. Mas do que se trata as visualizações? Você vai, por exemplo, é, eu quero uma casa que ela seja de um tamanho tal, que ela tenha um design tal. Você vai pegar uma casa dessas, por exemplo, da internet ou de algum lugar que você viu uma foto, e aí você vai pegar essa casa e você vai colocar em um lugar estratégico, por exemplo, um lugar que sempre quando você levanta, você já vê aquilo ali. E você vai trazer aquilo para a sua realidade. Mais uma vez, é o que eu disse da lei da atração. Não é o fato de você ficar ali olhando para casa, aí vai vir a casa. Não, não é isso. Mas é o fato de você ficar olhando, vai trazer aquilo para a sua realidade, sabe? Você vai começar. A Jamile comentou também dessa questão sobre ser pobre, né? E quando a gente nasce família pobre, muitas vezes tem esses pensamentos negativos, esses pensamentos aí autodepreciativos, enfim, que falam, né, que Limitante. sim, que a gente não vai ter dinheiro, que a gente não pode, e muitas vezes a gente acredita realmente que não é digno, sabe? Então a visualização, inclusive, vai te ajudar nisso, e você não precisa colocar só uma foto ou só uma imagem. Você pode fazer um quadrinho. Inclusive, tem mais um aplicativo aqui que eu tenho para indicar. O nome desse aplicativo é Lei da Atração. Deixa eu Esse colocar aqui. aplicativo, pode colocar. Esse aplicativo, ele tem lá várias afirmações já prontas. Esse aplicativo tem meditações, tem orações voltadas para a sua produtividade, assim, mais ou menos no sentido Eita, aqui. de meditação também, sabe? Então é um aplicativo também muito bom. E além disso, você pode fazer o seu quadro de visualização lá. O meu quadro de visualização eu tenho lá. Eu tenho de forma digital, não tenho aqui, né? Então você vai fazer. É, Pode falar. só um parêntese. Eu faço o quadro de visualizações e eu sempre indico para as pessoas que fazem também colocar no lugar que você vê todos os dias. Eu colei o meu no quarto. Você pode colocar fotos de todas as áreas que você quer. Por exemplo, eu coloquei que nesse ano eu quero chegar a 63 quilos. Então, eu coloquei a foto de uma mulher com corpo bonito, como eu quero chegar. Coloquei um prato saudável para focar nas coisas saudáveis. Coloquei uma mulher malhando, porque eu preciso malhar para chegar no meu objetivo. Enfim, você pode colocar cada foto para uma área da sua vida. Por exemplo, você quer atrair um relacionamento amoroso feliz, pode colocar um casal feliz. Se você quer uma família feliz, você pode colocar uma família ali feliz, almoçando. Você quer. Enfim, o que você quiser, você coloca uma imagem que esteja relacionada com o que você quer no seu futuro. Sim, exatamente. Você está falando aí, Carla, desse aí, e inclusive nesse aplicativo Lei da Atração tem essa aí de forma guiada. É exatamente o que eu falei, que eles têm várias lá orações, meditações muito legais lá nesse aplicativo que a Jamila escreveu aí, Lei da Atração. Enfim, a tia Cíntia falou aqui também, né? Olhar ajuda a focar no objetivo. E realmente, Isso. é E a isso que gente a vai gente se está. lembrando. Sim, é justamente isso que eu tô querendo te dizer. Que o fato de você estar olhando ali sempre aquilo ali, você vai entender pelo que você está levantando, pelo que você está trabalhando, o que você quer alcançar. Então você está programando a sua mente para ter aquilo ali que você quer. Não é uma questão de vou ficar olhando, olhando e vai acontecer, sabe? Mas Uhum. enfim, é importante que você faça isso. No aplicativo aí também tem como você fazer esse quadro de visualizações com fotos
digitais, enfim. A próxima que eu tenho para falar para vocês é uma que eu já imagino também a cara de vocês. Ah, não basta acordar cedo, não me vem também agora com essa. É exercício físico, gente. O cara do livro O Milagre da Manhã, a pessoa que escreveu, inclusive, ele começou e ele teve a ideia desses salvadores de vida, né? Que eu já disse, são chamados assim, dessa forma. Um amigo, ele estava muito falido, estava numa situação assim muito, muito difícil. E um amigo pegou e deu essa ideia para ele, falou: começa a correr. E a coisa que ele odiava, se tinha duas coisas que ele odiava, era justamente isso: acordar cedo e correr. E aí ele começou a acordar cedo e correr, porque era o horário que ele tinha para fazer isso, era pela manhã, então acabou que ele teve que fazer isso. Obrigada, Cíntia, você que é um amor. E aí ele começou a correr. E ali ele foi tendo insights, ele foi tendo ideias, e foi de onde meio que tirou ele daquela situação em que ele se encontrava também muito depressivo, passando muita situação difícil. E ele conseguiu não só sair da situação em que ele estava, como hoje ele tem um livro que é best-seller, né, que é um dos mais vendidos lá na Amazon, que é um dos mais vendidos no mundo, entendeu? Um livro de sucesso, ele conseguiu ser o melhor na empresa em que ele já estava, ele conseguiu melhorar todas as áreas da vida dele. Então, o exercício também é muito importante. Gente, exercício, você não tem que fazer só, mas eu não quero emagrecer e nem quero ganhar massa, para que eu vou fazer exercício? O exercício não serve só para isso. Você tem que movimentar o seu corpo. Não é saudável, você pode ter o corpo mais lindo aí, segundo os padrões da sociedade. Não interessa. Se você não faz exercício, você não está saudável. Você precisa de exercício. Seu corpo precisa de exercício. Você precisa movimentar o seu corpo. Uhum. Então, essa também é uma das dicas. E tem uma coisa, assim, hoje tem vários tipos de exercício. Você pode fazer tudo, por exemplo, principalmente agora que a gente está nessa pandemia, o exercício físico, ele ajuda muito, principalmente na questão da imunidade. Porque quando você faz exercício, você movimenta seu corpo e faz com que ele funcione cada vez melhor. E quando a gente faz exercício, a gente libera o hormônio do bem-estar. Por exemplo, você pode estar em casa, sem vontade para fazer nada, deitada no sofá, assistindo televisão. Se você levantar e fizer 15 minutos de exercício, parece que você ganha uma bomba de energia. E foi através do exercício que tudo mudou na minha vida, porque eu chegava em casa, ligava a televisão e ficava das 7 horas da noite até 10 da noite na questão de novela, vendo notícias que não traz nada, só passa tragédia. A gente fica cada vez com medo de sair na rua. Na questão agora da pandemia, se você ficar focada nas coisas que tá passando na televisão, para você ter noção, no início da pandemia, toda vez que eu chegava em casa, que eu ligava a televisão, eu achava que eu tava com Covid. Era como se ficasse um diabinho assim, falando assim: você pode estar com coronavírus. De tanto você ouvir as coisas na televisão. É tanto que eu fui na farmácia, comprei um termômetro e eu ficava de 5 em 5 minutos medindo minha temperatura para ver se eu tava ou se eu não tava com febre. E aí eu decidi desligar a televisão e não assistir mais. É tanto que faz mais ou menos uns 8 meses ou mais, desde que o tempo tá passando rápido. Faz quase um ano que eu não ligo a televisão. Só ligo a televisão para assistir alguma série que seja coisas boas, porque eu não paro para assistir filme de terror, para ficar alimentando essas coisas ruins, porque eu não gosto. Então, assim, quando você faz a atividade física, você ganha uma bomba de energia e a Cíntia falou, a serotonina, o hormônio do humor, isso, e você consegue ter energia para fazer as coisas. Eu sempre faço isso, eu trabalho de 8 às 18, ou seja, chego em casa mais ou menos 19 horas, e eu sempre tenho tarefas domésticas, assim como todo mundo tem para fazer, e você chega em casa esgotada. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma atividade física primeiro, que aí eu recebo uma bomba de energia, e depois do exercício físico, aí sim eu consigo fazer as minhas tarefas. Então, isso também é uma boa forma para quem procrastina muito, começar a buscar alguma atividade física que vocês gostem. Por exemplo, existe o Hemp, se vocês não conhecem, entra lá no YouTube e coloca lá. Hemp, eu vou até escrever aqui nos comentários para vocês verem, que é o exercício que eu faço hoje, que é alinhado à atividade física, são um exercício físico com dança. Então, se você gosta de dançar, pode ser que você se identifique com esse tipo de exercício. Tem a Zumba, tem várias opções
de atividade física que você pode se identificar. Então, busca uma que você gosta e vai fazendo todos os dias, porque além de você se manter saudável, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, vai ter mais energia para fazer as suas atividades físicas, vai contribuir para você se manter saudável, principalmente agora com essa pandemia, ou seja, só tem benefício na sua vida. Sim, justamente. Inclusive, eu ia até citar mesmo sobre os hormônios. Para quem tem depressão, ansiedade, as doenças psicossomáticas, gente, não existe você não fazer exercício físico. Se você quer melhorar dessa situação, não existe. A depressão, a ansiedade é nada mais, nada menos do que todos esses hormônios aí reduzidos. Serotonina, dopamina, todas as minas aí. Então, faça exercício físico, que isso vai te ajudar. Tem relatos de pessoas que só com exercício físico também superaram depressão, ansiedade, todos os afins aí. Então, o fato de você já começar isso pela manhã, pelo início do seu dia, vai te trazer assim uma produtividade muito maior durante o seu dia. E aí, a próxima coisa que eu tenho para falar é a leitura. Gente, imagina se você lê, sabe, 3 páginas de um livro por dia. Imagina em um ano o tanto que você cresceu, sabe? Então, livro, ele te dá a oportunidade de aprender, de conhecer, enfim, de crescimento, que muitas coisas você vai passar anos, você vai passar muito tempo aí e você não vai conseguir aprender. O livro, ele tem também um poder fundamental. O livro, ele consegue tirar uma pessoa, mais uma vez citando o exemplo da Jamile, uma pessoa de uma condição como a nossa, que nasceu em família pobre, etc., vai te levar para um outro nível, entendeu? O livro vai te levar para um nível de conhecimento, sabe? É tão bom você chegar em um lugar e que tem pessoas com poder hierárquico maior e você saber como conversar e você saber como se portar. O livro também te traz isso. Nos livros você tem oportunidade também de distração, você não precisa necessariamente ler um livro só para o seu desenvolvimento pessoal, um livro só, nossa, eu vou ler só aquela coisa intelectual, só aquela... Não, você pode ler um livro também para se divertir e tudo aquilo vai estar te ensinando através da leitura. Você vai escrever melhor, você vai falar melhor. Isso vai te ajudar em vários aspectos também da sua vida. Uhum. Então, é E importante que você leia e leia livros bons, não necessariamente sempre livros intelectuais. Você pode ler livros de todos aí, todos os temas, não tem problema, mas que você leia sempre algo bom, algo que vai te acrescentar. A Jamile falou também da questão de filmes de terror. Eu também já, de alguns anos, eu já tenho esse hábito também, eu não assisto filmes de terror. Depois que eu comecei tratamento com psicólogo, eu também não assisto mais noticiário. Porque, gente, vou falar para vocês. Se tem uma notícia ruim que é para chegar até você, ela vai chegar até você. Você pode saber que vai verdade. chegar. Inclusive, sem assistir nada, eu consigo saber de todas as notícias aí que estão rolando em relação ao Covid, entrou em lockdown, saiu do lockdown, isso tudo, sem assistir noticiário. Então, você vai ficar assistindo noticiário, você vai tirar um tempo do seu dia para ficar só ouvindo coisas ruins acontecer. Se você espremer a televisão, falta assim, descer sangue nela, sabe? Então, gente, isso aí é uma coisa que não te ajuda em nada, não te acrescenta em nada, não tem nada ali de útil. E já tem muito tempo também. São pequenas coisas, você vê que tudo que a gente está falando aqui não tem nada, oh meu Deus, a descoberta, sabe? Não tem. São tudo coisas simples, mas é o hábito de fazer todas essas coisas simples que vai mudando completamente a sua mente, vai mudando você, sabe? Então, que você venha conseguir, se você sair dessa live aqui e conseguir praticar pelo menos um desses hábitos que a gente falou aqui, já valeu essa live, gente. Uma Com live, uma certeza. live, uma palestra, algo assim bom, no meu ver, não é aquela live que, meu Deus, essa live aqui tá bombando, tem, sei lá, 200 mil pessoas, tudo. Pra mim não é isso. Pra mim é que, inclusive eu até falei isso pra Jamile antes da gente fazer a live, eu falei, Jamile, se tiver uma pessoa, se tiver duas pessoas, e a gente mudar algo na vida dessa uma pessoa, Já dessas valeu a duas pena. pessoas, já valeu a pena, entendeu? Então tire, pelo menos eu coloquei os aplicativos, a Jamile colocou os livros, então não fique aqui também só perdendo seu tempo, porque se você está aqui só ouvindo a gente e você não vai fazer nada com isso, você está fazendo da sua mente uma mente obesa. Porque a gente também tem essa mania de sair estudando tudo, e você não coloca nada em prática, então também não resolve. Então,
se desafie a fazer pelo menos uma das coisas que foi dita aqui. Se você fizer uma das coisas, se você for uma pessoa que melhorou algo através disso aqui, para mim isso aqui já foi suficiente, já valeu, já fez o propósito que tinha para fazer essa live, sabe? Pode falar, Jamile. E, e uma coisa que eu ia falar, essa questão que você falou bem interessante, que assim, a gente tem que aprender, ler, mas colocar em prática aquilo que a gente aprendeu no livro. Porque assim, tem gente que acha que vai acontecer um milagre. Que só pelo fato de ler ali, mas não faz nada, vai acontecer um milagre e tudo vai mudar na vida dela. E não é dessa forma. E outra coisa que uma pessoa que procrastina faz é desistir no primeiro obstáculo. E a gente não pode fazer isso. A gente tem a falsa impressão que a pessoa produtiva é aquela que dá conta de 1000 coisas por dia. E é mentira isso. Porque tem dias que a gente acorda, que tem várias coisas, a gente acaba perdendo prazo, acontece com todo mundo. Você perde algum prazo de alguma coisa. Tem dias que você coloca 3 tarefas, mas só deu para fazer 2. E tá tudo bem. A gente não pode ficar se cobrando o tempo todo porque você não conseguiu fazer isso. Porque você não conseguiu fazer isso hoje. Se você não conseguiu fazer hoje, coloca essa tarefa para amanhã. Quando for amanhã, começa já seu dia fazendo as tarefas mais importantes. Quando a gente é produtivo, não quer dizer que a gente vai conseguir fazer tudo o tempo todo. Vai ter dia que a gente não vai conseguir fazer 1/3 daquilo que a gente se propôs e tá tudo bem. A gente não pode desistir porque num dia não deu certo, no outro eu vou desistir de forma nenhuma. Se hoje não deu certo, amanhã eu tento de novo. Se, por exemplo, amanhã eu coloquei 5 tarefas, eu consegui fazer 4, ótimo, perfeito. Eu tenho que comemorar as 4 que eu consegui e jogo aquela que eu não consegui para o outro dia. E é dessa forma. A gente não vai dar conta de tudo. Porque cada dia que passa, parece que a gente tem mais tarefas para fazer e a gente tem que ficar correndo o tempo todo. Então, o que a gente tem que fazer é focar nas tarefas que vai nos aproximar dos nossos objetivos. Porque a gente tem a mania de ficar focando em tarefas que não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, se você quer, por exemplo, se seu foco nesse ano é emagrecer, foca todo dia em fazer a sua atividade física. Se a casa não deu para varrer hoje, tudo bem, amanhã você varre. Se a louça de noite não deu para lavar, tudo bem, amanhã de manhã você lava. Então, a gente tem que focar a nossa energia nas coisas que vai trazer os nossos objetivos. E não ficar querendo dar conta de tudo e esquecendo da coisa mais importante. Porque a gente acaba fazendo várias tarefas e acha que a gente está sendo produtivo, sendo que a gente está fazendo um monte de tarefa que não vai levar a gente no nosso objetivo. Aí chega o final do ano, você sempre fala, meu Deus, mais um ano e eu não consegui alcançar meu objetivo. E isso é o principal problema do procrastinador. Ele foca um monte de coisa que não vai levar ele para o objetivo que ele quer. Sim, a Carla falou aqui, né, que leu O Milagre da Manhã no início do ano passado, começou todas as técnicas e com a pandemia parou e que a gente está motivando a voltar com foco total. Carla, volta. Que bom! E é mais uma vez que eu falo do mesmo exemplo que eu dei de que todas as pessoas têm a mesma quantidade de horas no dia, é o mesmo caso. Tem gente que critica O Milagre da Manhã. Gente, você tem todo o direito de gostar ou não gostar. Mas o que eu penso é o seguinte, é um livro que é um best-seller. É um livro que tem vários depoimentos de pessoas para quem deu certo, sabe? Aconteceu na vida de várias pessoas. Então, se na grande maioria deu certo e aconteceu, não tá dando na sua por quê? Porque você não tá fazendo o que deveria ser feito. É só isso. É só tapa na nossa cara. E tem uma coisa bem interessante que o pessoal fala, que existe 2 tipos de pessoa. A pessoa que reclama e a pessoa que tem resultado. De que lado você quer ficar? Do lado que... Por exemplo, eu depois fiz um post no meu Instagram falando sobre isso, que... Sabe qual é o problema da gente? A gente quer se encher de conteúdo, como você falou. Ser um obeso de conteúdo. Eu não vou fazer, por exemplo, essa live aqui porque eu não tenho o melhor aparelho, eu não tenho ring light, um monte de coisa. Aí você não faz. Eu tenho que estudar mais sobre isso. Aí você começa a estudar. Aí depois aparece outra coisa. Você quer estudar. Enfim, você quer se munir o máximo de conteúdo. Aí você se enche de conteúdo. Depois, você começa a duvidar. Mas será que isso aí que eu estou estudando vai funcionar para mim? Eu acho que não. Eu acho que eu tenho que estudar mais. Aí você começa a estudar de novo. Aí vira aquela corrida de rato.
Ou seja, você se enche de conteúdo, duvida, mas não bota nada em prática. E se o tempo só passa e você fica naquele loop, ó, procurando conteúdo, duvidando e não botando em prática. Procurando conteúdo, duvidando e não botando em prática. O tempo passa e você não vai para lugar nenhum, você se sente estagnada. Aí começa a se comparar. Ou seja, e você comparar, como eu falei, é sempre perder. E você se perde e não chega a lugar nenhum e fica estagnada na vida. Exatamente. Eu posso dar esse exemplo, inclusive, com o livro mesmo, Milagre da Manhã. Eu li ele o ano passado, e só que eu não coloquei em prática assim que eu li. A gente fica colocando aquelas desculpas, né? Não, primeiro eu vou comprar um É, diário para fazer do jeito que o livro está falando, que tem lá o diário que a gente escreve todo dia. Não, primeiro eu vou deixar para segunda-feira, porque segunda-feira é de começar as coisas, né? Não, eu vou deixar para depois do dia 20, porque é quando eu recebo o pagamento, e aí eu já compro as coisas para melhorar a minha alimentação, e aí já junto essa rotina com a questão da minha alimentação também. Enfim, e aí fui procrastinando, procrastinando, e aí depois passou um tempo que eu já fiquei assim, esse livro eu nem sei se... Porque quando eu li, foi assim para mim impactante. Nossa, como esse livro tem a acrescentar, como esse livro traz coisas realmente assim, uma virada de chave na nossa vida, né? Só que aí depois já comecei com essa dúvida. Pensei, não, acho que nem tem grandes coisas assim esse livro, sabe? Eu acho que deixa pra lá. E fui fazendo assim. E quando foi no mês de dezembro, e eu tinha indicado para uma amiga minha, eu tinha indicado para algumas pessoas, e essa amiga minha leu o livro, e aí ela falou, a gente tem que começar, hein? E eu até então ainda não tinha começado, já tinha lido e tal. E quando foi em dezembro, eu falei para ela, pois bem, a gente vai começar tal dia. E fui lá e reli o livro novamente. Só que eu reli e já coloquei em prática. Já comecei a colocar em prática. E, gente, trouxe todos esses benefícios aí que eu tô falando para vocês. Assim, me tirou de um estado que nada antes. Nem psicólogo, nem psiquiatra. Sim, eu tenho certeza que não deixe de consultar um profissional se você precisa. E eu tenho certeza que eles foram grandes auxiliadores nesse processo todo que eu passei e ainda estou passando. Mas, assim, conseguiu ali de imediato me tirar de coisas que, como eu disse, há 4 anos eu não produzia, não saía daquele lugar, sabe? Então, para mim, foi transformador o livro. Para mim, ler o Milagre da Manhã e colocar em prática foi, de fato, transformador. E aí tem o próximo item, né, dos Salvadores de Vida que ele fala é a escrita. Vocês já se pegaram, assim, normalmente só acontece, né, quando a gente está banhando ou quando a gente já deitou para dormir. E aí você tem uma ideia, assim, que, nossa, costuma ser, né, revolucionário, então. E aí a gente vai e não escreve aquilo, deixa para lá e simplesmente a gente esquece. Depois a gente até lembra, tipo assim, nossa, mas eu tive uma ideia muito boa em relação a isso. Nossa, mas eu queria fazer algo, mas a gente não consegue lembrar. Então, uma dica que eu tenho também para vocês é isso. Quando vierem insights assim, que são importantes, que são interessantes, você acha que vai te ajudar em algo, escreva na mesma hora. A escrita também é algo muito importante, que também vai desenvolver vários fatores aí na tua vida, na tua mente, no teu cérebro. Então, escreva. Escrever também te ajuda muito nas coisas, sabe? Por exemplo, você teve uma ideia. Eu costumo levar o celular para o banheiro para banhar, porque eu costumo colocar música enquanto eu tomo banho, né? Então, por exemplo, se surge alguma ideia assim, gente, lá no chuveiro mesmo, eu desligo o chuveiro, limpo a mão na toalha e eu escrevo no celular a ideia que eu tive, porque depois a gente não lembra. Então, tenha também esse hábito. Já teve vezes, depois que eu faço essa rotina também, de madrugada, antes de eu dormir, e aquele tanto de pensamento que vem na mente, e ter um pensamento assim, caramba, isso aí vai ser muito bom. E eu levantar e pegar o celular para pegar e escrever aquilo, porque eu sabia que aquilo ali ia ser extraordinário. Enfim, e concluindo, né, eu já falei aí dos 6 salvadores de vida, era basicamente o que eu tinha para trazer para vocês, mas eu queria voltar um pouco lá atrás, quando eu falei sobre acordar cedo, e a Jamile também já falou um pouco aí sobre algumas dicas de como ficar longe do celular, eu também dei a dica aí do aplicativo. Enfim, tem várias. Você hoje não pode sair daqui com desculpas, hein? Você tem que sair daqui hoje com atitudes, porque você já tem várias aí para tomar. Uma das coisas que você tem que fazer, que você deve fazer para te ajudar,
Quando você colocar o seu despertador, você vai lá um dia antes, você vai colocar o seu celular para despertar, no horário que você vai levantar. Se você decidiu às 5, muito bem. Se você decidiu em outro horário, que seja 1 hora mais cedo do que você costuma levantar. Por que 1 hora mais cedo, gente? Porque essas técnicas de silêncio, de afirmação, de visualização, de leitura, escrita e exercício físico, você vai usar essa 1 hora para dividir essas 6 tarefas nesse tempo. Você vai usar 5 minutos em uma, 15 em outra, ou 10 em cada uma. Você vai estruturar da melhor forma que você achar aí. E aí, por isso, levantar 1 hora mais cedo. E você vai ver como isso vai ser transformador nos seus dias, como vai fazer a diferença. E como parece que quando a gente não faz isso, parece que o dia nem faz sentido, sabe? E uma das dicas que eu tenho é quando você for deitar, você coloca para despertar e você vai colocar o celular longe. Você não vai colocar o celular para dormir lá do seu lado com você. Não vai colocar o celular no travesseiro. Gente, inclusive, não coloquem celular debaixo do travesseiro, pelo amor de Deus, gente. Isso é muito sério. Vocês já viram esses celulares explodindo, etc. Isso é perigoso. Não coloquem celular embaixo do travesseiro. Não façam isso. Entendeu? Isso é um. Ai, meu Deus, como se diz, um objeto que, né, enfim, é tecnológico, é digital. E tem vários aspectos neles que a gente desconhece. E pode acontecer em um acidente, inclusive. Você não pode fazer isso. Não coloque o celular embaixo do travesseiro. Mas continuando, coloque o celular longe de você. E aí, quando você levantar pela manhã, você vai ouvir o despertador, você vai ter já que levantar, porque o celular não está perto de você. Então você já vai ter que levantar. Então aí você já está, vamos dizer, um ponto mais acordada. E aí você vai lá e desliga o despertador. Não vai voltar para essa cama. Pelo amor de Deus, não volte para a sua cama. E aí você vai ligar a luz na tua cara, assim, ó, pá. Você já vai estar 2 pontos mais acordada. Você sai do seu quarto, toma um copo de água. É excelente também tomar um copo de água em jejum. Tome um copo de água, vá para o banheiro, escove seus dentes, lave seu rosto. Aí, minha filha, se você mesmo assim for voltar a dormir, aí é cara de pau tua, entendeu? É tu não tá querendo fazer o negócio por você mesmo. Porque eu te garanto que você seguindo isso aqui, do jeito que eu tô falando, você vai conseguir fazer essa rotina. Levante, desliga o despertador, ligue a luz, vá tomar sua água, escove o dente e volte para fazer sua rotina. Gente, vocês vão ver assim como isso vai te ajudar em tanta coisa. Outro aplicativo também que eu tenho para indicar é Plano da Semana, o nome do aplicativo. Nesse aplicativo, você escreve lá, segunda, isso, terça, isso. Esse aplicativo também tem menos de um mês que eu baixei ele e estou usando. Também tem me ajudado, assim, demais. Porque a gente, beleza, né? A gente vai lá, faz a rotina e aí a gente fica. O que eu vou fazer agora? Muitas vezes, quando eu acordava pela manhã, aí eu ficava, nossa, mas agora tem o resto do dia, eu não tenho nada para fazer. E aí eu voltava a dormir. E aí, você escrevendo nesse aplicativo, você vai colocar lá, na segunda eu tenho isso para fazer, na terça eu tenho isso. Então, quando você terminar, você já vai olhar aquilo ali. E aí você vai lá cumprir as tarefas que você tem para cumprir no dia. Gente, terminou o que você tem de fazer mais importante no dia, você vai estar livre para se você quiser aí ficar mexendo no celular, para se você quiser ir assistir uma série, para se você quiser fazer coisas aí para distrair, você pode fazer, mas você já vai terminar o dia com aquela sensação de pronto, cumpri o que eu tinha para cumprir, sabe? E se alguma coisa você, né, estagnou, você ficou cansado desse dia e você não fizer, você deixa ali para o próximo dia que seja, mas você já vai se sentir muito melhor, gente. É horrível você acordar, levantar, você acordar e dormir com a sensação de que você não fez nada, com a sensação de que estava faltando alguma coisa, sabe? Então, coloquem essas coisas em prática. Mais uma vez, vou repetir. Tudo são coisas muito simples, isso é muito besta e tal. Mas se você fizer, você vai ver como isso vai fazer diferença. E eu te garanto que a gente não tem que lutar para estar à frente das pessoas. A gente não tem que competir com ninguém. Eu estava até falando sobre isso ontem, que muitas pessoas, por exemplo, eu sou da área da maquiagem. Gente, para mim, tem lugar para maquiagem para mais quantas pessoas decidirem que vão fazer maquiagem. Entendeu? Tem certas pessoas que só eu vou alcançar com a maquiagem, que só eu vou maquiar. E tudo bem, e vai ter outras pessoas, pode ser minha vizinha, pode ser minha colega, que se ela decidir maquiar também, vai ter público para ela também. Você não tem que ficar competindo com o outro. Sua competição é com você mesmo. Mas eu te garanto que nessa competição com você mesmo, você vai ter só crescimento.
Você vai olhar daqui 1 mês, 2 meses, que seja, e você vai ver, meu Deus, como que eu passei anos da minha vida vivendo como um cavalo, né? Levanto como um cavalo ali né? E aquela coisa bem assim, que a gente não vê nada dos nossos lados, a gente só vê ali uma mesma direção, e não muda em nada. E não é assim que a gente deve viver a nossa vida. Outra afirmação também que eu uso é sobre essa questão de você vai lá, faz um pouquinho de uma coisa, faz um pouquinho de outra, vai lá, tá varrendo a casa, aí bota a roupa para bater, aí vai fazer o almoço. Gente, uma das afirmações que eu uso é pro ano, e você também pode especificar isso melhor pro dia, mas eu uso uma afirmação que diz o seguinte: eu vou focar em 3 a 5 principais objetivos neste ano. A gente quer fazer tudo, e quem quer fazer tudo acaba não fazendo Não nada. fazendo nada. Então, o que que você vai fazer? E eu foco lá, no caso, eu só coloquei 3, mas ainda que você coloque até 5 objetivos. Mais que isso, gente, não vai dar certo. Você vai colocar sua energia em mais do que 5 coisas, você não vai conseguir fazer tudo aquilo e vai acabar que vai terminar o ano e você não vai ter feito nada. Então, é melhor você terminar um ano que você colocou, ainda que seja só um objetivo, que você só colocou um objetivo e deu certo, você terminou o ano, você conseguiu fazer aquele objetivo, do que você tentar aquele monte e você não terminar fazendo nenhum, entendeu? Então eu coloquei para esse ano 3 objetivos e tudo que eu estou fazendo, que eu estou vivendo, está focado nesses 3 objetivos que eu coloquei apenas, entendeu? Então faça algo mais específico. Da mesma forma, faça no seu dia. Ah, meu foco hoje, sei lá, vamos supor, né? É lavar a roupa, fazer uma comida e tal coisa. 3 coisas você colocou. Então, o seu foco vai ser ali. O que você conseguir fazer além daquilo ali, ótimo, vantagem. Mas o seu foco são aquelas coisas ali. Entendeu? Faça isso que você vai ver que vai melhorar muito mais também. Pode falar, Jamile. Inclusive, essa questão de você falar do foco, de você direcionar sua energia, eu vou até colocar aqui um livro que chama A Única Coisa. Ele fala justamente sobre isso, de você direcionar sua atenção. Porque quando você foca somente numa coisa, você tende a ter um maior resultado nela, porque você está concentrado só naquilo. E quando você, como você falou, quando a gente quer abarcar o mundo, a gente acaba não fazendo nada. Uma outra coisa que eu queria falar também a respeito de como vencer a procrastinação, que pode ajudar vocês, é vocês cuidar da aparência. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã, se a gente fica o dia jogada no sofá de pijama, a gente não vai ter ânimo para fazer nada. Então, o que é que a gente pode fazer quando a gente acorda de manhã? Se você, por exemplo, é uma dona de casa e fica em casa, não fique jogado no sofá. Acordou de manhã, e como o Gênio falou, se você quiser colocar em prática esses hábitos de acordar um pouquinho mais cedo, e você também tem essa questão de dificuldade de acordar cedo, que você pode também fazer colocar 10 minutos antes. Por exemplo, se você acorda às 6 horas, começa a acordar às 5h50. Então, de manhã cedo, você vai acordar no seu horário, e aí aproveita, já toma um banho, já coloca uma roupa, já passa uma maquiagem, porque assim, quando a gente passa na frente do espelho, que a gente está apresentável, a gente se sente bem, a nossa autoestima aumenta, e a gente tem muito mais ânimo para fazer as coisas do que quando a gente fica deitada no sofá de pijama. Então, essa questão da gente se cuidar, acordar, pentear o cabelo, se você quiser não passar uma maquiagem, tudo bem, mas se arruma, até para você ficar em casa, porque isso também é um fator bem importante que nos dá ânimo para fazer as nossas tarefas do dia. E agora eu queria recapitular algumas dicas que eu passei no início da live para vocês vencer a procrastinação, que é você criar uma lista de tarefa, é muito importante você não deixar as coisas que você tem que fazer só na sua mente. A segunda coisa é você sempre dividir as tarefas grandes em várias tarefas pequenas, que eu dei o exemplo até do guarda-roupa. Se você quer arrumar o guarda-roupa todo, começa arrumando uma gaveta por dia, porque assim as tarefas ficam muito mais leves e você não vai conseguir, não vai procrastinar tanto, porque você vai fazer umas tarefas pequenas por dia. A outra coisa é você começar o seu dia com as tarefas mais importantes. Qual é a tarefa do seu dia que você precisa muito fazer? Então, começa por essa, porque a gente tem a mania de deixar as coisas mais difíceis de fazer. A gente fala,
não vou fazer isso aqui agora, porque isso aqui é muito difícil. Vou fazer primeiro as coisas fáceis, depois eu faço a coisa difícil. E aí chega o final do dia, a gente, seres humanos, é como se fosse uma bateria de celular. Quando a gente acorda, a nossa energia está 100% carregada. Por isso que a gente fala de vocês sempre fazer as coisas mais importantes no início do dia, porque é o momento que você está descansado e você está com todo o gás, toda a energia para poder produzir mais e melhor. Conforme você vai decidindo várias coisas durante o dia, é como se fosse a sua energia vai caindo. E aí você vai ficando cansada. E quando você fica cansado, você tende a fazer as coisas mais meia boca. Então a gente sempre indica, faz as coisas mais importantes no início do dia. A quarta coisa é você não se cobrar tanto. Se não der para fazer hoje, tudo bem, amanhã você faz. Se hoje você só conseguiu se dar 50%, tá tudo bem. Amanhã você consegue ter um rendimento melhor. Porque quanto mais a gente fica se cobrando, mais afeta na nossa produtividade. A quinta coisa é você não ser perfeccionista. Faça o que você pode com as ferramentas que você tem hoje. Não fique esperando um momento perfeito para você fazer uma determinada coisa. Dê o seu melhor com o que você tem hoje. E conforme você conseguir, você vai aperfeiçoando. E uma outra coisa que é bastante importante é você ver por que é que você tem procrastinado. Qual é o motivo da procrastinação? Você tem focado muito nas redes sociais, você tem parado para ficar assistindo noticiários ruins, você está muito cansada e você não tem colocado um momento para você descansar, e é por isso que você não está conseguindo produzir. Você tem que analisar essas coisas, e se for cansaço, o que você tem que fazer? Busca tirar um final de semana para você relaxar, para você não fazer nada, para você recarregar suas baterias, porque quando você está cansado, você não consegue produzir. E se você ficar querendo abarcar o mundo, mesmo cansada, você não vai conseguir dar o seu melhor, não vai ter um resultado tão bom quanto você quer, e você vai ficar se cobrando cada vez mais. Então é isso, gente, né? O que eu tinha para trazer também para vocês é basicamente o que eu falei. Use esses salvadores de vida. Vou recapitular só para alguém que possa ter entrado depois, ou né, para vocês firmarem mais isso na sua mente. Você vai começar acordando cedo. Ao acordar cedo, você coloca o seu celular distante de onde você está. Não dorme com o celular próximo, para que você tenha que desligar o despertador, tenha que levantar para isso já te acordar mais. Ligue a luz na mesma hora, depois vá tomar um copo de água, escove os seus dentes para você se manter acordado, não volte para a cama. E aí você vai começar a sua rotina, inicia pelo silêncio. Nesse momento você pode fazer uma oração, você pode fazer uma meditação e tem aí, né, o aplicativo também indicando já para vocês meditação, enfim. E aí depois do silêncio, você ficou aquele momento de silêncio, você vai usar as afirmações positivas com as coisas que você quer alcançar. Depois você vai visualizar o seu quadro das coisas que você também deseja alcançar. Você vai fazer um exercício físico para melhorar todos esses hormônios aí, a serotonina, a dopamina. Isso aí vai te ajudar em várias coisas, vai te ajudar a produzir, vai te ajudar com processos como depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas. Após os exercícios físicos, você faz a leitura. Depois da leitura, você faz escrita. Gente, isso aí é 1 hora do seu dia. Então, acorde 1 hora mais cedo e faça isso, que vai trazer uma transformação na sua vida extraordinária. Não deixe de fazer isso. É muito importante que você faça. E não precisa você também... Você não se cobre tanto, como a Jamile falou. Nos dias que não der certo, tudo bem. Continue fazendo nos outros dias. Quanto à leitura, mas aí eu já quero ler um livro inteiro. Não, gente, leia ali 10 minutos, divida esse tempo de 1 hora nessas tarefas que você for fazer e que essa 1 hora você utilize para fazer em cada pouquinho tempo que você tem. E ainda que um dia que você não tiver tempo, você falar, cara, hoje eu não tenho tempo, então você faça, gente. Tem como você fazer esses hábitos em 6 minutos. São 6 coisas? Faz em 6 minutos. Tira 1 minuto ali para ficar em silêncio. Tira 1 minuto para repetir as suas afirmações. Tira 1 minuto para olhar para o seu quadro de visualização. Tira 1 minuto para se movimentar, por exemplo, faz um polichinelo, faz um alongamento, não sei. Tira 1 minuto para
para ler alguma coisa, pode ser um texto só, enfim. Tira 1 minuto para escrever, por exemplo, um motivo de gratidão. Então, se você não tiver tempo, não é desculpa, você faz isso em 6 minutos que seja. Mas não deixe de fazer, que isso vai te ajudar muito. Eu vou mandar aqui recapitulando todos os livros que a gente indicou. O Milagre da Manhã é o livro que fala sobre esses hábitos, né? Sobre essas técnicas, na verdade, que são os salvadores de vidas. O Poder do Hábito te ensina a criar hábitos, te ensina como os hábitos funcionam. Tem esse outro, Desfoda-se, não se assustem com o nome, gente, por favor, porque é um livro excelente. Eu também tive um certo preconceitozinho, falei, meu Deus, esse nome aí, não sei não. Mas ele te ensina muito a você não se reter aos seus pensamentos, mesmo aquele dia em que você está mal, que você está pensando coisas ruins, você assim mesmo levantar, fazer o que tem que fazer, porque você não é os seus pensamentos, você é o que você faz. A Jamile também indicou A Única Coisa, e o outro é Bolsa. Bolsa Blindada, de Patrícia Lages. E uma coisa que eu queria falar também, é a questão das cinco coisas que você indicou, é que assim, se você tem muita dificuldade de começar, você pode começar com um hábito só. Por exemplo, comece acordando 10 minutos mais cedo. Faça isso por um mês, 2 meses. Depois que você conseguir acordar mais cedo, vai incluindo o momento de silêncio. Porque assim, se você tentar também colocar tudo ao mesmo tempo e você não conseguir, a gente tende a desistir. Porque quando a gente procrastina de uma coisa e a coisa é difícil, a gente fala, ai meu Deus, não consegui hoje. Então não vou fazer isso aí não, porque isso aí não é pra mim. Então o que é que você faz se você se identifica com isso? Começa fazendo um hábito por dia. Começa lendo uma página por dia e pega o livro, principalmente livros pequenos. Pega livros de 50 páginas ou 100 páginas, bem pequenininho. Inclusive, tem um aplicativo chamado Play Livros, que vem no Android, acho que no iPhone também, que lá você pode ler parte do livro. Você pode ler pelo próprio celular mesmo, é um aplicativo. E lá você tem vários assuntos, como eu falei no início da live, procura assuntos que você gosta. E pode ler, se você não quiser comprar o livro, você pode ler parte do livro lá dentro mesmo, de qualquer assunto que você quiser. Lá dentro tem, desde a Bíblia, como autoajuda, romance, minuto de sabedoria, enfim, uma infinidade de livros que você pode escolher qualquer um que você quiser. Então, vá começando de um hábito por vez, e conforme você for ficando automático aquele hábito, você vai mudando para os outros. Porque se você tentar também fazer tudo ao mesmo tempo, você vai acabar não conseguindo e você vai se desmotivar. Sim, é uma dica excelente essa da Jamília. É como eu falei para vocês. Se não consegue acordar às 5 da manhã, acorde 1 hora mais cedo do que você consegue, do que você costuma acordar, né? Já é suficiente. Foi o que eu disse. Eu, com essa questão de insônia, acordava meio-dia, 1 hora, e comecei a acordar nesse horário e funcionou para mim. Mas não quer dizer que o que funciona para mim vai funcionar para você. Eu Uhum. já, né, já fiz dessa forma. Comecei a acordar 5 horas, fiz toda essa rotina aí de 1 hora e já estava lendo livro, enfim. Funcionou para mim, porque eu tenho uma característica de ser muito 8 ou 80. Muitas vezes isso é até um defeito em mim. Mas você tem que saber como você é, como você funciona. Então, isso aí é uma dica excelente da Jamile. Comece acordando 10 minutos mais cedo, até você aumentar, conseguir estar acordando, né, o tempo que precisa. Comece fazendo só um dos hábitos, que seja o silêncio, que seja o que for. Gente, esses hábitos vocês não precisam fazer na ordem que eu falei, você vai adequar melhor aí a sua rotina, você vai adequar da forma que você achar melhor, entendeu? E vai fazendo as coisas. Só não saia aqui dessa live sem colocar nada do Fazer que foi nada. falado aqui em prática. Porque é como eu disse, senão você está tornando a sua mente obesa, tá enchendo de conhecimento, mas você não está colocando nada em prática, então não está servindo de nada. Vou aqui recapitular com vocês também os aplicativos, mandar aqui para vocês. Só um minutinho. E tem, enquanto você coloca aí os aplicativos, tem um aplicativo bem bacana que eu até uso que chama Cabeceira. Lá você pode cadastrar os livros que você está lendo para você ir acompanhando quantos livros você consegue ler durante o ano. Para você ter uma noção, como eu falei no início da live, eu era procrastinadora, eu não conseguia nem ler
Nenhum livro. Ano passado eu consegui ler 9 livros. E esse ano eu botei a meta de ler 20 livros durante o ano. Eu estou no meu terceiro. É uma meta bem ousada. Mas vamos aí fazer de tudo para conseguir bater essa meta. E é como eu falei com vocês, começa lendo poucas páginas, nesses aplicativos mesmo, para ver quais são os assuntos que você gosta. Que se você ler e colocar o que você aprendeu nos livros em prática, você vai ver que sua vida vai ter um giro de 360 graus. O que vai tornar a sua vida muito melhor, você vai se sentir muito mais realizado, porque você vai começar a ver os seus objetivos sendo concretizados e vai te dar muito mais ânimo de você prosseguir. Porque a leitura é, é um universo maravilhoso, onde você consegue aprender de forma barata, porque tem pessoas que têm que pagar um curso de 2.000, 3.000 reais e às vezes você encontra aqueles ensinamentos num próprio livro de 30, 50 reais. Então a gente fica gastando dinheiro com roupa, comida, coisas que não ajudam muita gente. Às vezes a gente compra um monte de blusinha, no caso das mulheres, chega em casa, essas blusas nem dá pra gente, coisas que a gente nem usa, mas não gosta de investir num livro de 20, 30 reais que pode mudar a sua vida. Então, não duvide dos nossos ensinamentos, por mais bobos que pareça ser para você. Pega aquelas coisas que funcionam e testa. Testa na sua rotina, no seu dia a dia. E depois que você testar por uns 2 a 3 meses, aí sim você analisa para ver se faz sentido para você ou se não fez. Porque se você ficar só duvidando do que a gente está te passando e não colocando nada em prática, você vai ficar naquela corrida dos ratos e não vai chegar a lugar nenhum. E o que a gente quer trazer nessa live é que vocês saiam daqui e coloquem os ensinamentos que a gente trouxe na vida de vocês para que vocês tenham resultado na vida de vocês e não passe mais um ano para chegar no final do ano. E aí eu sempre digo, no final do ano, Simone, aquela cantora, ela canta a música Então é Natal, e o que você fez? E aí vira aquele baque e você fala, meu Deus, passei mais um ano e não fiz nada da minha vida. E não é isso que a gente quer que vocês construam um ano, que vocês se orgulhem, dizer, ó, eu me orgulho dos resultados que eu tive esse ano e o que é que eu posso fazer para potencializar esses resultados no ano que vem. É isso que a gente quer que vocês façam. Exatamente. Recapitulando aí os aplicativos, Lei da Atração, você pode fazer lá o seu quadro de visualização. Tem várias afirmações lá já pronta que você pode tomar para si, se tiver significado para você. Tem orações, meditações. É um aplicativo excelente. No Forest você pode determinar um tempo em que você vai focar no estudo, em alguma coisa. E aí você se desafia nesse tempo a não mexer em nenhum outro aplicativo para você conseguir focar ali nas suas tarefas. Esse plano da semana você consegue colocar lá na segunda, na terça, na quarta e assim por diante. O que você tem que fazer durante a sua semana. Play livros, a Jamile indicou aí para você ler uma parte de uns livros, você ver o que você acha interessante. Isso serve também, é muito bom para você. Eu vou ler aqui um pouco, se eu achei isso legal, eu vou comprar esse livro. Também pode fazer dessa forma. E o cabeceira é para você organizar os livros que você está lendo. Você pode colocar lá, já estou lendo, ainda vou ler, quero ler. Você pode colocar isso também lá. Pode colocar, né, os livros quantos livros você quer ler. Enfim, você consegue organizar seus livros dentro desse aplicativo. Então, gente, da minha parte é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês coloquem em prática pelo menos uma das coisas, como eu disse aqui, que já vai ter valido muito a pena essa live. E é isso. Beijão para vocês. Ah, e uma coisa, gente, se vocês quiserem, tira um print dessa live e marca a gente nos seus stories e coloca lá qual foi o insight que vocês teve com a live da gente hoje, tá bom? Vamos esperar um pouquinho para eles fazerem o print. E aí, conseguiram? Enfim, gente, isso foi o que a gente queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a participação de cada um de vocês. E é isso, um beijo e um ótimo domingo para cada um de nós. Tchau!